Conosco. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Que a graça e a misericórdia de Deus seja com todos em nome de Jesus. Que maravilha estarmos aqui mais uma vez, reunidos na lição, a morte de Jesus. Você que está conosco, nós estamos agora entrando para esta nona lição, a morte de Jesus. Quero já de antemão dizer a todos, né, que possa estar ativando aí o seu sininho, a sua notificação, curtindo a nossa página. Não se esqueça que a nossa página é para as pessoas que pretendem aprender a palavra de Deus, conhecer mais sobre a Bíblia, e nós estamos trilhando este caminho, aonde nos leva a uma compreensão sobre as Escrituras, sobre o reino de Deus, sobre a Bíblia, sobre Jesus, e nós estamos na nona lição do nosso primeiro ciclo, que nós temos conhecendo Jesus e o reino de Deus. Amém? Então, a gente vai estar nesta caminhada. Espero que Deus possa trabalhar grandemente no seu coração. Quero também trazer algumas salientações para que você possa compreender. Ao longo dessa nossa jornada, a gente sempre tem trazido aqui palavras oriundas de profecias, interpretações proféticas, e eu quero deixar bem claro aqui uma coisa. Olha, jamais você vai ver aqui uma interpretação de cunho pessoal, né? Eu acho, ou melhor falando no linguajar mais temático, o achismo, né? Então, assim, se alguém venha falar alguma coisa, que mostre provas na Bíblia, que mostre comprovações nas Escrituras Sagradas, no Novo Testamento, né? Porque é muito importante que a gente, quando vem a conversar de alguém sobre o Antigo Testamento, que você cite as Escrituras Sagradas, porque senão não tem importância o que essa pessoa fala. Você falar só por pensadores, só por mera expectação, mera proporcionalidade do que essa pessoa fala. Eu tenho aqui uma palavra muito boa para que você pare, assim, analise um pouco sobre a sua perspectiva de igreja. Eu tenho a minha igreja, eu me congrego. Para você que ainda não me conhece, eu tenho o meu pastor, certo? Na minha igreja, graças a Deus, sou da Assembleia de Deus, tá bom? A gente tem uma convenção que tem a sua responsabilidade com o ministério do pastor, e às vezes as pessoas até acham que eu sou sem congregação. Pelo contrário, eu me esforço para que você saia desta desigrejamento que nós vivemos hoje por muitas pessoas e passe a se congregar, né? Dá até entender numa réu que eu fiz, as pessoas até pensam, rapaz, esse rapaz nem se congregar, se congrega. Eu tenho a minha congregação por respeito aos meus filhos, eu vou para a escola dominical, como muitos estão lá presentes. Eu fico triste porque tem muitas pessoas, e por incrível que pareça, os que querem ser mais chabichões, né, sabichões, eles não vão para a escola dominical, eles não vão para o culto de doutrina, eles não sequer frequentam. Parece mais aquelas manequim de vitrine, só gostam mais de aparecer no dia de culto, né? De domingo, Santa Ceia, festivos, mas a gente é daqueles que estão pé roxo, tá bom? Gosta da palavra. Olha, a sedução na igreja é um horror, viu? Porque ela traz essa falsa expectativa. Esta sedução na igreja é um horror, que vem a dizer que pelo
O fato de você estar na igreja é o suficiente para a sua salvação. O fato de você estar na igreja não lhe faz você cristão. Assim como o fato de você estar numa garagem faz você um carro, não. Assim do mesmo modo, por você estar na igreja, não lhe faz você cristão. Não lhe faz você um evangélico, um discípulo. Para você ser um discípulo de Jesus, né, o perfil do evangélico para as pessoas é uma vida de fé, de uma vida de justiça, uma vida de misericórdia, de perdão, viu? O evangelho é uma mensagem de boas novas, que convida as pessoas a se converterem ao cristianismo. O perfil do evangelho para as pessoas, elas são caracterizadas de algumas maneiras: ser obediente à palavra de Deus, reconhecer Jesus como seu Salvador e Senhor, ser amigo e não inquisitor, saber ouvir as pessoas, ser manso e ter temor, ser humilde e se arrepender dos seus pecados e viver uma vida que reflita os mandamentos de Deus. O Evangelho é uma mensagem de salvação que se baseia na fé em Jesus Cristo. É difícil entender isso. O Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Então compreenda isso. Traga isso para a sua vida. Essa é a mensagem de hoje para você. Tá bom? Bem, pessoal, como de praxe, né? Eu quero dizer mais uma vez, dar muitas boas-vindas a todos os nossos novos alunos que estão fazendo parte desta sala Brilhantes Discipulando de Jesus. Shalom a todos que estão vindo. Venham conosco, aprenda a palavra de Deus. Moça chata. Aprenda a palavra de Deus, traga a sua curiosidade para adquirir esse conhecimento e seja abençoado em nome de Jesus. Nós temos, pessoal, um aumento, né, bem significativo em nossa sala. Nós passamos a cada dia, a cada semana, vai aumentando as pessoas. Olha, que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Tá bom? Vamos lá fazer nossa chamada. Nós estamos com 57 alunos no nosso grupo, né? Como eu sempre gosto de explicar isso. Essa aqui que vós estáis assistindo é a sala Brilhantes Discipulando de Jesus. É uma página onde você, para fazer parte, você clica em curtir e seguir. Aí você se torna um seguidor dessa página. Nesta página, você, ao se tornar seguidor da nossa página, eu vou ser notificado. Então eu vou te mandar um convite para fazer parte do grupo da primeira revistinha de nosso ciclo, certo? Essa daqui, a qual tem a minha foto segurando a revista. Então você vai receber também um convite para fazer parte deste grupo, tá bom? Aí você aceita e nós temos neste grupo 57 participantes. Qual é a diferença? A diferença é que você, nesta salinha, você recebe as notificações das aulas, você pode rever as aulas, que ficam lá os links que eu coloco, salvo. Lá você pode também clicar na temática de todo o conteúdo da lição por escrito digitalmente, lá você pode acessar, tá bom? Existe sempre comunicados lá no grupo. E também tem na página todo o conteúdo, tá bom? É apenas uma página para que a pessoa, ao poder querer saber tudo oriundo dessa lição, certo? Você tem lá o grupo que tem todo o conteúdo lá, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Então vamos aqui para a nossa chamada. Nós temos nosso amigo Valdemar, Gidio Cunha, o pastor Melo Verniz, lá de Moçambique, na África, né? Márcia Mendes, Jânio Ferreira,
Marcélia Carvalho, Vilami Marques, Giliardi Carlos, Adriano de la Vega, Francisco Wagner Estevan, Luanda Salgado, Aleda Vasconcelos, Olímpio Mesquita, Odaí Nascimento, Valdênia Iris, lá da Serra da Casa Forte, minha vizinha, Deus abençoe. Alexandra Souza, Ilka Albuquerque, Valdir Souza, Átila Santos, Clésio Lopes, Expedita Souza, Matheus Gabriel, Zé Cunha, Wagner Souza, Ana Cristiane Alves, Paulo Moura, Genilson Gomes, Catiano Monteiro, Luiz Carlos Cordeiro, Nádia Cristina, Neudiane Félix, a minha esposa, Joseli de Souza Silva, Maria Aparecida Cunha, Lucas Prado, Bruno Ricardo, Vitor Emanuel, Gilson Moreira, Mibenésio Neves, Jorge Liz Rana, Verlene Mendes, Gerardo Mota. Esse cara trabalha com venda de carro, eu sei, conheci mais meu amigão. João Paulo Costa, Francelene Gomes, Bené Martins, Valdemar Pereira, Marcela Gaspar, Francisco José, Regis Souza, Ivonete Silva, Fátima Maria, Gerson Diego Cunha, Marcelo Gabriel Cascudo, Valdemir Fernandes, Francisco Aristides Oliveira, Francisco Welton de Souza, Mirera Ferreira Reis, Rodrigo Moreira, Carlos Sacomani e o Polimata Valdemar. São esses os que fazem parte da sala Brilhantes Discipulando de Jesus. Que maravilha, meus irmãos. Nós estamos aqui, né, reunidos em mais um domingo para a glória de Deus. Eu já vou advertir aqui uma coisa que no domingo de carnaval não tem condição, né, pessoal? Com certeza algumas famílias vão estar, né? Quem não vai estar nessas brincadeiras mundanas vai se reunir com a família, aproveitar o feriado, que é mais prolongado, para poder se deslocar, ir até a sua família, né? Se reservar. Algumas igrejas vão para retiros. Aproveite, tente se fugir o máximo que você puder deste mundo que não tem muitas coisas a oferecer. A palavra de Deus diz, onde Jesus fala que no mundo tereis aflições, em mim tenhais paz. Então, quando o Senhor fala que no mundo nós teremos aflições, é porque o mundo não tem nada para oferecer. E quem ainda acha que pode viver no mundo com dinheiro se engana, né? Porque o dinheiro, ele te traz aquela felicidade passageira e momentânea, não lhe deixando ter o real paz, o real, né, alegria da felicidade. Recentemente eu estive conversando com um certo amigo que eu conheci rapidamente, né? Eu fui fazer meu exercício de natação no Ipaguaçu Mirim, e eu conheci um rapaz que estava com a sua família, e eu tive comentando com ele, né? Falei para ele sobre a importância de Cristo na minha vida, que eu estava ali praticando exercício, né? Natação, e ele ficou impressionado quando ele soube que eu sou, né, um ex-dependente de crack. Ele ficou assim, sabe? Como foi que você se saiu? Como foi que você conseguiu sair dessas drogas, meu amigo? Eu disse: a família. A família é a base de tudo. Você que tem a sua família, valorize a sua esposa, né? Você que tem seus filhos, olhe para eles precisam de você. A família é tudo. Ele falou: mas quem foi que te ajudou? Você foi para alguma casa de recuperação? Eu disse: meu amigo, eu conheço um amigo meu que passou 8 meses numa casa de recuperação, e quando saiu, logo mais depois, voltou
a praticar tudo de novo. Então, essa mudança, ela tem que estar na sua mentalidade. É a mudança de mentalidade, a força de vontade. Mas o que foi que te fez realmente mudar? Eu disse, peia, quebrei a cara, muita peia, muita surra, muito acidente. Aí o cara acaba se tocando, sabe? E eu disse, olha meu irmão, mas apesar de tudo, o mais importante foi Jesus. Sem ele não havia possibilidade. Eu havia permanecido 15 anos na igreja, passei pelo um período de 7 anos afastado, e nesses 3 anos, desses 7 anos, eu vivi no vício do crack, né? Onde eu vi tudo se acabar, se perder, se destruir, onde eu supliquei a Deus que me tirasse da terra, porque eu não suportava ver tamanha destruição. E eu acho importante o que eu vou dizer aqui para você, porque todos sabem que o vício do crack é algo muito horrendo, sabe, assim, muito horrível, porque assim, é uma química tão pesada que você passa a usar aquele entorpecente, e você sabe que é ruim, sabe que não presta, e você chega a detestar esse entorpecente, a ter um repúdio por ele, mas quer usar. É um horror, pessoal, sabe? É uma coisa, ninguém sabe explicar. E quando você chega a experimentar que você entra no vício, né? Na rotina do vício, quando você menos espera, você já está sem carro, sem moto, sem família, sem casa, sem emprego, sem dinheiro, sem nada. Você já está numa vida só de pedir para sustentar um vício que não tem mais fim. Então, são muitas decepções, você quebra muito a sua cara. Então é importante que você saiba que é uma coisa sem explicação. Porque existem drogas que você usa, ela te traz um prazer, né? Como eu já expliquei aqui. Só que o crack, você sabe do mal que ela faz, do horror, da depressão, de ter perdido tudo. Às vezes você gastou fortuna de dinheiro em 2 dias, 3 dias, em semana, gastei 30 mil, 7 mil reais, em 2 dias, em 5 horas, você gastou 5 mil reais. Onde é que foi esse dinheiro? Aí vem aquela depressão, aquele remorso do que aconteceu. E você fica naquela coisa te matando por dentro, mas quando você menos espera, né, você volta a usar de novo, mesmo sabendo de todo o mal que faz. Então você se torna o quê? Escravo. Só tem um que pode te libertar: Jesus Cristo. Se você crer no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Corra para os braços da sua família, peça perdão à sua esposa. Ela tem que lhe aceitar, tem que lhe abraçar. Você tem que deixar essa vida medíocre e deixar que o Senhor trabalhe na tua vida. Aí tu vai ver Deus trabalhar sobre você. Eu nem estou aqui levando em consideração quando há pessoas que necessitam de casa de recuperação, porque realmente existem pessoas que precisam se limpar, ter um período, né, de isolamento. Mas em outros casos, meu irmão, é criar vergonha na cara mesmo e se trancar dentro de casa, na sua família. Você já está sem nada mesmo, não tem nada que perder, meu irmão. Então se tranque na sua casa, na sua família, olhe para os seus filhos, valorize sua família e vamos seguir em frente para a nossa lição. Amém? A morte de Jesus. O nosso texto bíblico em classe de hoje se encontra em Marcos, capítulo 15, versículo 33 ao 40. Vamos dar aqui alguns minutinhos para que você possa pegar a sua Bíblia, que deve estar aí perto de você, né? Ou na cabeceira da sua rede, da sua cama, próximo de você, para que nós possamos estar aqui lendo. Marcos, capítulo 15, versículo 33
ao 40. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Eis que ele chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja de vinagre e, pondo-o numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Este texto é muito rico. Eu quero trazer aqui uma ênfase sobre a questão da esponja, tá bom? No período romano, eu não sei se eu consigo aqui trazer explicações sem mostrar algumas imagens, sabe? Mas existe o banheiro, né, que nós temos hoje. A época romana, o banheiro era tido como chamado de latrinas, onde eles faziam as suas necessidades. E o banheiro era um pouco diferente do que nós entendemos hoje, né? Que o nosso banheiro é particular. Mas talvez você já deva ter ido no banheiro de um shopping, né? Ou de algum lugar, de uma rodoviária, coisa desse tipo, aonde os mictórios masculinos tem cada qual, né? Aqueles mictórios na parede, apenas havendo uma divisória de um para o outro, e tem a parte do aparelho sanitário, né, que tem os compartimentos divididos um do outro. Pois bem, no período romano, no período de Jesus, havia justamente esculpido em pedras, uma pedra só, havia o aparelho, né, sanitário, as latrinas, onde havia um buraco feito na pedra e tinha um outro segmento no buraco que dava passagem para o outro lado, para que os excrementos saíssem, né, para o outro lado. Na sua frente havia um córregozinho, né, um rego de água que passava ali em frente. E dentro desses banheiros, eles tinham uma vasilha cheia de vinagre e havia uma esponja aonde, após fazer as necessidades, era compartilhado, eles pegavam aquela vasilha, embebedavam ali no vinagre e limpavam nas suas partes, e depois pegavam a água e passavam para fazer a higiene. E ali eles gostavam de se reunir, os banheiros, as latrinas eram um do lado da outra, e ali eles conversavam política, conversavam sobre tática de guerra, sobre tudo. Ali o banheiro era comum estar ali eles se reunindo para poder conversarem sobre política. O que eu estou querendo frisar aqui é sobre essa esponja de vinagre, porque foi descoberto recentemente, nas proximidades em Jerusalém, essas latrinas, aonde havia justamente esta prática de fazer a higiene com a esponja, né,
e vinagre para poder fazer a limpeza higiênica íntima do homem, e depois eles pegavam a água e passavam. E aqui a palavra de Deus diz que Jesus disse por alguns que estavam ali, ouviu dizer, eis que ele chama por Elias, no versículo 36, e um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo numa cana, deu-lhe a beber, dizendo, deixa, vejamos se virá ver o Elias. Olha, eu ainda não presenciei algumas pessoas comentar sobre isso na televisão ou na internet, mas eu vou dizer aqui uma coisa para vocês. O sacrifício de Cristo foi a forma mais humilhante de humilhar, jogar ao vitupério uma pessoa. Jesus, ele andou nu, surrado, com um manto de véu de púrpura sobre seus lombos e uma coroa de espinhos. Era essa a vestimenta dele. E uma cruz sobre suas costas. Andou pelas cidades. Nunca se fizeram uma imagem assim, porque estaria suas nudez às amostras. Então não é conveniente, mas falar, eu nunca vi as pessoas falarem isso. Ao ele estar pendurado na cruz, porque era para trazer vergonha, humilhação perante o povo, o ato de colocar o vinagre para dar de beber é para ele durar mais tempo, não era para morrer logo não. E o ato de pegar uma esponja que era usado para lavar as partes íntimas, depois que você fazia suas necessidades, se lavava com esponja cheio de fezes, jogaram no vinagre na sua boca, simbolizando que as suas palavras tinham que ser lavadas. Por isso que até hoje tem aquelas expressões, lava a tua boca quando falar meu nome, né? Lava a tua boca. Então quer dizer que lavar a boca de Jesus com vinagre, para ele beber e durar mais, as dores amenizarem, amenizar mais as dores. Tipo uma sensação de que a dor parasse mais, aquela agonia que ele estava passando, e passasse mais tempo sofrendo ali na cruz, se não fosse o bastante o que ele estava passando. Só enfatizar que essa esponja não era uma coisa achou por ali não. Ele foi pegar essa esponja lá na latrina, onde se fazia, nos banheiros romanos, que se fazia a higiene pessoal. Introdução, pessoal. A lógica humana não compreende as coisas de Deus. Esse ditado possui uma grande similaridade com o texto de 1 Coríntios 2:14, que diz, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Sem dúvida alguma, a morte de Jesus enquadra-se nessa perspectiva. Esperando com a pompa, nasceu em meio à simplicidade. Aguardando como rei nos moldes dos grandes soberanos do mundo antigo, manifestou-se como filho de um homem, de humilde carpinteiro de Nazaré, pensado como imortal, apresentou-se como um ser humano comum, sujeito a todas as agruras da humanidade, tendo uma das mortes mais dolorosas e humilhantes do mundo antigo. Como entender tal personagem? Como a mais importante e central de todo o universo.
realmente, é difícil para a mentalidade humana, natural ou racionalista. Essa é nossa aula de hoje. Falar sobre essa naturalidade, essa característica humana de Jesus. Hoje na escola dominical, né, nós tivemos esse assunto muito similar que falava sobre a natureza de Jesus. Eu tenho aqui a minha revistinha, né, onde nós estamos estudando em defesa da fé. Eu quero só mostrar aqui para vocês como é interessante a aula que nós tivemos hoje. Olha só o tema da aula de hoje: a natureza humana e divina de Jesus. Coincidência, né? Nós estamos aqui tratando. E nesta lição, né, que foi justamente dia 16 de fevereiro de 2025, hoje, a lição de número 7, tá? Em defesa da fé cristã. Eu sou uma pessoa que gosto de falar da palavra e também eu não só sei ensinar, eu sei ouvir também. Eu gosto de ouvir, de ver meus irmãos ensinarem, trazerem um ponto. Se eu tiver que dar alguma colaboração, eu tenho a oportunidade também, como outros lá também têm, de falar, de corroborarem com a lição, né? Essa natureza de Cristo é tão interessante porque ele é Deus e ao mesmo tempo homem. Como pode? A gente estudou sobre doutrinas que viam isso como classificando que Jesus era homem e ao mesmo tempo ele poderia ser 100% Deus. E eu trouxe uma avaliação na escola sobre Hitler, né? E a condição nazista, onde eles, naquele período que matou milhões de judeus, ele acreditava que como os judeus tinham uma certa doença, onde eles não sentiam dor. E existe essa doença, onde a pessoa não sente dor. Mas ele acreditava que por Jesus padecer todo o sacrifício que padeceu, ele não sentia as dores como era para sentir como um ser humano normal, né? Então ele achava que os judeus, né, por isso que foi feito tantos experimentos, tantas torturas, eles colocavam milhares de pessoas dentro de câmeras com gás e para ver se todo mundo morria mesmo, ou se alguém suportava. Eles queriam ver se achava uma linhagem dos descendentes de Jesus que não sentia dor. Olha que loucura! Esse era um dos maiores motivos de tantos judeus serem mortos. Eles queriam fazer testes se realmente existia essa ideologia de que os judeus não sentiam dor ao serem martirizados. Fez milhões de vidas, né, serem mortas neste holocausto tão horrendo. Que tristeza, né? Até que ponto nós chegamos. Bem, e Jesus, ele tinha sua categoria. Ele era homem. A palavra de Deus diz em Filipenses, uma carta de Paulo aos Filipenses, ele diz que Jesus, embora sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas ele tomou forma de servo e suportou toda ignominia, até a morte, e morte de cruz. Ele se botou como servo. Eu também citei que Jesus, lá em
em Coríntios diz que mesmo Jesus sendo rico, se fez pobre para que pudessem enriquecer a muitos. Então, eu até contei uma história rapidinho de muitas pessoas que gostam de fazer teste social, pessoas ricas ou de alta posição, atores, né, pessoas que fazem programa de televisão, fazem muito isso, de se vestir como mendigo e fazer aquele teste social para saber como as pessoas vão tratar você, né? Aí você fica pedindo esmola. Uma certa vez o Cristiano Ronaldo, ele se vestiu de homem barbudo e saiu, né, pelas ruas lá na Itália para poder ver qual era a reação do povo. E o que aconteceu foi que quando ele se revelou, né, a multidão queria bater foto e tudo. Mas verdadeiramente as pessoas que são mendigos, moradores de rua, são desprezados. E muitas das vezes, pessoas como aquele povo ali, são Deus, são Jesus. Jesus certa vez chegou para os discípulos e disse: olhe, bem-aventurados sois vós, que quando eu estive nu, vós me vestiste. Quando eu estive fome, vós me deste de comer. Quando eu tive sede, vós me deste de beber. E os discípulos se espantaram e disseram: mestre, que momento foi esse que tu estava nu e tu nunca tiveste dessa maneira? E que hora foi essa que tu estava precisando e nós não estamos entendendo o que tu estás falando? Jesus disse: todas as vezes que vocês fizerem isso por uma dessas pessoas, por um desses pequeninos, a mim me fizeste. Estive preso e foste me visitar. Estive doente e foste me ajudar. Estive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Estive nu e vós me vestiste. Então, quanto você puder fazer por outrem, faça. Ajude, abrace as pessoas que têm necessidade, que precisam de você. Se você tem, meu irmão, deixe e pensar. Você está ajudando uma pessoa pobre que não tem condição. Tá bom? Primeiro ponto, a necessidade da morte de Cristo. Foi preciso Jesus morrer? Ou você vai dizer que nem Pedro? Mestre, de modo algum isso acontecerá contigo. Será? Como o pecado veio a morte. A morte é uma consequência direta do pecado. Romanos, capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Quando o Criador advertiu ao casal progenitor, ele disse que no dia em que eles desobedecessem, morreriam. Em Gênesis 2:17, ele diz que certamente se vós comerdes daquela árvore que está no centro do jardim, certamente morrereis. Aí a serpente pegou e disse, né, para a mulher: não morrerá, porque no dia que vocês comer, vocês se tornarão semelhante ao Altíssimo, conhecedor do bem e do mal. Ela não falou mentira, ela falou a verdade. Realmente eles não morreriam como eles pensavam que iriam morrer, mas eles se tornariam conhecedor do bem e do mal. E realmente, né, ao abrir os olhos, eles morreram para com Deus. A comunhão, a vivência, o andar com Deus por causa do pecado foi a maior desgraça da humanidade. Por causa do pecado do homem, entrou a maldição sobre a terra. Que maldição foi esta? A morte. Agora, todos os seres viventes sobre a terra verão a morte. Tudo na terra que nasce
morrem. Principalmente seres viventes. O homem foi decretado lá no período de Moisés que ele só viveria até 120 anos. É o máximo. E até hoje nós temos o máximo até 120 anos. Feliz daquele que chega aos 100 anos com consciência. Hoje, no mundo que nós vivemos, é feliz o que chega aos 80. Porque os jovens de hoje estão morrendo, seja por aventura, seja por bebida, por droga, estão morrendo facilmente em acidentes, em brincadeiras, em esportividades que levam a vida à perdição, se dão uma brincadeira e morrem facilmente. E a vida não passa dos 27 anos, dos 30 anos. É triste hoje a nossa sociedade está enfrentando um ranking de vida bem baixo, né? Eu conheço muitos amigos meus que era da brincadeira. Eu vi pessoas fazer parte do tráfico de droga, né? De turmas, de facções, e a vida era curta, sabe? No Morro do Rio de Janeiro, você entra novo e você não passa dos 30 anos de idade. Se não for por briga de facções rivais, é por eles mesmos lá, em troca de tiro com a polícia, logo mais a pessoa perde sua vida. E o que é a vida? É um vapor que sobe e logo desaparece. Esse pequeno espaço do vapor que sobe é o tempo da sua vida. Então faça a sua vida valer a pena. Eu não quero que a minha vida seja rápida, passageira. Então para isso você precisa de Jesus Cristo, para que você possa passar mais tempo, porque Ele é o autor da vida, Ele é o que te traz a salvação, Ele é o que te traz a libertação que você precisa. Vamos lá, pessoal. Como saber? Como se sabe, eles não morreram, Adão e Eva, no dia em que comeram, mas além da separação e da barreira colocadas entre si e também em relação ao Criador, passaram gradativamente a decair, culminando a morte física. Adão morreu aproximadamente com 900 anos. Aí você tira, né? 900 anos, até parece. Tem até teólogos que falam que essa vida de Adão é uma conjectura de uma soma, e começa a fazer umas somatórias de idade, e Adão tinha aproximadamente uns 120 anos. Pessoal, é 900 anos mesmo. Não, o pecado não era tão reinante como hoje. O tempo dos nossos avós era comum. No tempo dos nossos avós, a gente não existe ainda não, viu? Quando nossos avós tinham seus 15 anos de idade, era comum eles verem o seu pai, seu avô, sua avó, seu bisavô, sua bisavó, e em muitos casos, sua tataravó e tataravô vivos. Era comum, meu povo. A minha geração também tem sido comum. Você vê a bisavó. Eu não conheci o meu bisavô, mas eu conheço aqui muitas pessoas da minha época. Eu com 20 anos de idade, em 2001, no período que eu aceitei Jesus, a minha bisavó, ela veio a falecer
com 93 anos. Pessoal, ela, aos 92 anos de idade, ela era uma pessoa completamente sã. E ela ficava impressionada porque eu tinha 1 ano, 2 anos de fé. E ela me chamava e dizia assim: meu filho, vem cá, sente aqui. Eu gosto tanto de ouvir você falar a Bíblia. Ela tinha mães que eram freiras e irmãos que eram padres. E ela dizia assim, porque ela era beata, uma senhora, sabe? Ela rezava uns 6, 5 vezes ao dia o texto. Sabe? Uma pessoa altamente religiosa, você não tem noção. Mas ela adorava pedir para mim sentar do ladinho dela e me dar a Bíblia dela para mim poder ficar falando de Jesus para ela. Ela dizia que achava tão bonito aquilo, porque ela se admirava porque eu não tinha estudo de nada, eu não tinha conhecimento em faculdade de estudo, mas eu falava tão bem, explicava tão bem, que ela adorava ficar escutando. E a minha vozinha adoeceu, foi para o hospital, nos seus últimos momentos de vida, né, ela já inconsciente, mas quando eu dizia: aqui é o Gustavo, ela reconhecia. Eu dizia: vovó, vamos aceitar Jesus? Ela fazia assim. Eu acho que eu fiz ela aceitar Jesus umas 30 vezes no dia que ela partiu. E eu: vovó, vamos aceitar Jesus? Eu não me conformava, eu fiz ela aceitar Jesus umas 30 vezes, estou falando a verdade. Aí quando eu tinha que sair para outras pessoas entrarem no quarto, eu acho que eu entrei e saí umas 3 vezes. Nessas 3 vezes eu: vovó, vamos aceitar Jesus, vovó? Ela balançava com a cabecinha, sabe? Já em agonia, pessoal. E teve uma hora que eu saí do quarto, eu disse: agora ela descansou. Eu não volto mais. Essa já partiu para o Senhor. E é muito bom a gente ter uma morte tranquila, sabe? Onde você entrega a sua vida para Cristo e deixa o Senhor trabalhar na sua vida. O nome dela chama-se Elvira Ferreira Apoliano. Saudosa bisavó. A ruptura entre Deus e a humanidade. Como o nosso primeiro representante decidiu desobedecer o Criador, que foi Adão, trazendo com este ato de rebelião a morte, como eu já havia comentado sobre a morte sobre todos os seres. Houve uma ruptura radical entre Deus e a humanidade. Tal separação marcou a trajetória da humanidade até o nascimento de Jesus, que encarna-se, inaugura um novo tempo. Enquanto o Filho de Deus não vinha, o Criador oferecera várias possibilidades de arrependimento aos seres humanos. Eu quero ler com você essa passagem bíblica lá em Hebreus. Se você não tiver com a Bíblia, é só você ouvir que eu vou ler para você. Particularmente, é um dos versículos mais lindos que eu já vi em toda a minha vida. Hebreus capítulo 1, do versículo do 1 ao 3. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ninguém subiu ao céu, senão que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu.
porque foi testemunhado a sua ressurreição e foi testemunhado ele subir ao céu. Somente Jesus Cristo subiu ao céu em vida na ascensão de Cristo. Então, para você que não compreende, para você que não entende ainda, só tem uma pessoa que subiu ao céu aos olhos de todos. É Jesus Cristo. Se existem algumas outras interpretações por religiões, né? Existem algumas doutrinas de cunho religioso que fazem intercessão, suplicando aos santos, suplicando a Maria e outros mais, como forma de intercessor, de mediador. Mas a Bíblia deixa bem claro que só há um mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo, homem, a qual se deu em seu preço de sacrifício o seu sangue puro para remissão do pecado, né? Expiação do pecado da humanidade, para que através do sangue de Cristo pudéssemos adquirir perdão. Perdão esse, onde a Bíblia diz em 6:23 de Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A necessidade de que as pessoas têm de conhecer, de aceitar, de procurar suplicar, pedir a mediação de Cristo, é porque somos miseráveis pecadores. Tem um versículo na palavra de Deus que eu quero compartilhar com você agora. É em 1 Coríntios, capítulo 15 de 1 Coríntios. Muito importante isso que eu vou ler. Do versículo do 14:15. Capítulo 15. Que diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, versículo 19, somos mais infelizes de todos os homens. Como é que nós podemos? Porque justamente essa passagem, ela fala sobre a morte de Cristo, né? Essa é a parte de Coríntios. Olha, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Mas se de fato Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito primícias dos que dormem, pois assim como a morte veio para um, também ressuscitação de mortos veio por um homem. Há muitas pessoas que não têm a interpretação dessa palavra primícias, né?
Ah, primícias é primeiro. Desculpa. Primícias é primeiro. Não é bem assim. Vamos interpretar as coisas direitinho. Aqui ele fala primícias dos mortos. O que quer dizer isso? Ele foi o primeiro a ressuscitar. Como também do mesmo modo fala em Colossenses que ele é a primogênito de toda a criação. Não é que ele foi criado primeiro, é que ele foi o autor de começar a fazer toda a criação. Em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Olha, só não compreende isso aqui se você não quiser. Mas é muito precioso tudo isso. Então, se você está esperando em Deus, só aqui nessa terra, você é o mais infeliz, miserável de todos os homens. A nossa esperança está nos céus. A nossa esperança está no Senhor. Maldito o homem que confia no homem e põe a sua confiança no homem e espera na força do seu braço e dizer: eu estou seguro. É maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Tá vendo como é diferente as coisas? Rapaz, vai logo confiar em Jesus. Não tem outro caminho. E nenhum outro nome há debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. 4:12 de Atos dos Apóstolos. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Porque 14 de João, versículo 6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que você quer mais? Há muitos caminhos. Lá em Provérbios, no capítulo 3, no capítulo 6, no capítulo 13, está escrito quase a mesma passagem. Há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim deles são caminho de morte. Qual é o caminho que você está trilhando hoje na sua vida? A restauração entre Deus e a humanidade. Conforme a epístola aos Hebreus informa, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Hebreus 9, 22. Desculpa, pessoal. Como o sistema legislativo do Antigo Testamento estipulava que era necessário expiar os pecados através do sacrifício de animais, né? Tudo tinha que ter sacrifício. Nada poderia ser apresentado a Deus sem ter um derramamento de sangue de algum animal. Seja construção, tinha que se matar um animal para poder apresentar e santificar e purificar objeto, construção, tudo. E para a purificação de pecado também tinha que derramar sangue de animais. E posteriormente se concluiu que tais sacrifícios nada mudava em termos de condição diante de Deus e muito menos do pecado em termos de arrependimento. Houve a necessidade de um sacrifício único e definitivo. Esse foi o cumprimento total da lei que Jesus se referia, dizendo que até o céu e a terra passarem, nenhum jota, nenhum tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Deus oferecera o sistema e somente ele podia encerrá-lo. De igual forma, o pecado entrou no mundo através de um homem e somente um novo representante da humanidade poderia vencê-lo. Quem será? Quem é este novo representante da humanidade? Olha aí na sua Bíblia para dever de casa, capítulo 5
de Romanos, versículo do 12 ao 21, ele vai falar que por um homem entrou o pecado no mundo. Quem foi? Adão. E por um homem entrou a salvação para todos os homens. Quem foi? Jesus Cristo. Se você disser para mim que foi um rei que pecou, não, nós sabemos que só foi um homem que entrou o pecado no mundo. Foi Adão. E também só tem um homem que entrou a salvação para toda a humanidade. Quem foi? Jesus Cristo. Deus oferecera o sistema e somente Ele pode encerrá-lo. De igual forma, o pecado entrou no mundo através de um homem e somente um novo representante da humanidade poderia vencê-lo. Quem é? Jesus Cristo. Dessa forma, vemos claramente a atuação de Deus e da humanidade em uma única pessoa. Deus executando em Jesus a justiça que cobrara ao mesmo tempo, mostrando à humanidade igualmente em seu Filho que era possível resistir ao pecado, deixando de fazer a sua própria vontade para fazer a do Pai. Você sabe qual é o significado da cruz? É o nosso segundo ponto. Significado da cruz. A palavra cruz é loucura e ao mesmo tempo poder. É interessante pensar acerca do fato de que o sacrifício de Jesus na cruz reúne em si o extremo dos sentimentos. O apóstolo Paulo afirma que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Onde é que está escrito isso? Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, é a nossa salvação. Loucura era um dos diagnósticos mais sombrios da antiguidade. Você sabia disso? Eu sabia. Sabe por quê? Pois tirava a pessoa do convívio da família, submetendo-a a um estilo de vida extremamente precário e sofrido. Contrariamente, o poder deste sempre foi e ainda o é um dos maiores desejos da frágil humanidade. O paradoxo da cruz é que ela, instrumento de execução, torna-se, na perspectiva divina, um dos que acolheram a palavra do Evangelho, uma manifestação do poder de Deus. Veja bem, é um paradoxo. Uma mensagem de sofrimento, cruz, aonde em uma perspectiva divina se encontra a salvação. É só um louco que vai achar isso. Mas esta é a mensagem. O escândalo para os judeus. Em uma de suas mensagens, ao falar de sua morte e de como ele se daria, Jesus foi interpelado pela sua audiência com a seguinte objeção: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? Como já foi dito em lições anteriores, o grave problema dos judeus era alimentar uma expectativa irreal acercando do Cristo ou Messias, enquanto eles esperavam um rei político que reconstruísse o templo e restabelecesse o culto judaico. Um enviado de Deus encerraria tal sistema,
oferecendo-se ele próprio como um sacrifício. Além disso, havia também uma cláusula gravíssima na lei, para que quem fosse executado com morte de cruz, daí porque o judeu acha a pregação da cruz um escândalo. O que é que está dizendo aqui? Havia também uma cláusula gravíssima na lei, para que quem fosse executado com morte de cruz fosse o quê? Maldito. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Como é que pode a pessoa se fazer maldito para dizer que vai dar a salvação? É porque ele se fez maldito por nós. A cruz da maldição era para trazer a salvação para mim e para você. Aqui é o escândalo dos judeus, né? Eles tinham esse problema. Agora vamos ver a loucura para os gregos. Como é do conhecimento de todos, os gregos supervalorizavam o conhecimento e a filosofia. Quem nunca ouviu falar da retórica grega destilada através de uma oratória impecável? Assim se formavam as escolas de filosofia. Quanto mais poderoso, eloquente, persuasivo e convincente fosse o argumento, mais adeptos se amealhavam para aquela escola. Assim, quando o apóstolo Paulo fala que os gregos buscam sabedoria e que da sua boca eles ouviam apenas a pregação acerca da cruz de Cristo, a crucificação, ou Cristo crucificado, na verdade ele está revelando que se recusa a fazer um discurso cuja fé das pessoas se apoiassem em suas oratórias e não no Evangelho. Os gregos achavam loucura explicar-se pelo fato de que, na mitologia grega, os humanos foram alcançados à condição de divindades, sendo os chamados semideuses, como a gente tem na mitologia grega, né? Os semideuses. Uma mistura híbrida que resultara em um ser imortal. A gente sabe já de várias histórias. Nós temos deuses, o filho do homem do trovão, Zeus, que tem o Arteus, né? Tem os nomes deles, né? Mas tem Zeus, tem Poseidon, todos eles coabitaram com mulheres na terra e eles tiveram filhos semideuses, né? E esses, eu tô querendo me lembrar aqui do nome desse filho dos Zeus. Tem até filmes, né? Desses homens que não morrem porque são semideuses. Mas aqui, né, Paulo já está trazendo a compreensão para os gregos que esta cruz, a mensagem da cruz, é uma, mas aqui na cultura grega, que ele diz assim, uma mistura híbrida que resulta em um ser imortal. Falar de um Deus que deixa a condição de imortalidade, submetendo-se à mortalidade, é algo que equivale à loucura para a mente racionalista grega. Além do mais, para algumas correntes da filosofia grega, o corpo era por si mesmo algo ruim e, portanto, a prisão da alma, logo, não havia nenhum sentido em Deus torná-lo o ser humano. Não havia sentido um Deus, ao transpor o seu poder, por ser seu filho, ele ser humano total, morrer na cruz. Poseidon, assim como tipo Artêmio, o nome do filho de Zeus, ele
jamais no filme mostra ele sempre tentando defender o seu filho de morrer facilmente. E todas as vezes que vinham com magias, com alguns poderes, né, contra monstros que vinham tentar matar o filho de Zeus ou o filho de Poseidon, seja qual for deles, eles não conseguiam matar com facilidade, porque eles não eram humanos total, eram semideuses. Então a prova de que a mensagem do Cristo na cruz era loucura para os gregos, é porque como pode Deus proporcionar um filho 100% humano? Por que ele não é semideus? Parte humana, parte Deus? E morrer de uma forma horrenda sobre a cruz? Era a compreensão deles, né? Mas foi através da morte na cruz, que é loucura para os gregos e escândalos para os judeus. Porque através da mensagem da cruz é nos dada a oportunidade de salvação. Terceiro ponto, fala na morte de Cristo, a nossa redenção. Livres da tentação de querermos nos auto-salvar. Todos os sistemas religiosos baseiam-se na premissa de que precisamos fazer alguma coisa para merecermos a salvação. Você faz alguma coisa para merecer a salvação, né? O sacrifício do Filho de Deus livra-nos desta tentação, pois somos salvos pela graça de Deus, pelo dom imerecido do Pai, que através de seu Filho Jesus Cristo cumpriu todas as exigências do sistema sacrificial, garantindo-nos a salvação. Pelo lado da lei, ele cumpriu toda a justiça. Pelo lado humano, ele em tudo foi tentado, porém não pecou, demonstrando que o casal progenitor poderia ter resistido à tentação a quem foram submetidos. Olha, vou enfatizar só uma coisinha. Vou fazer aqui umas perguntas e eu queria que você me respondesse. Você é salvo porque você, digamos, sempre vai à igreja? Você sempre é uma pessoa que não falta a missa, ou culto, ou reunião? Você é uma pessoa desse tipo e você acha que isto é sua salvação? Você é salvo porque você é uma pessoa que jejua, que ora 3 vezes ao dia? Você é salvo por causa disso? Você é salvo porque você jejua, você ora, você dá o dízimo, você está no hall da igreja como dizimista? Você é salvo por causa disso? Você é salvo porque você tem uma carteirinha de membro, você não falta os cultos, você está sempre nas orações, você é uma pessoa que jejua, você é uma pessoa que ora, você é uma pessoa que dá o dízimo? Você é salvo por causa disso? Você é salvo porque você dá as suas esmolas, a sua riqueza? Você é salvo porque você dá a metade dos seus bens para as pessoas? Tudo isso que eu lhe falei não é proibido, mas nada disto te garante a salvação. A salvação, ela é um dom de Deus, de graça. Você não precisa absolutamente fazer nada para ter a salvação. Agora,
para poder seguir a Cristo, nós temos alguns requisitos que nós, como cristãos, devemos ter algumas atitudes. Mas isto não nos garante esta atitude de me dar a salvação. Ela é uma consequência do meu ato de confessar a Cristo e receber o dom da salvação. Através de que eu, outrora, gastava meu dinheiro com bebida, com droga, com diversão, hoje, como eu estou na igreja, para onde vai o meu dinheiro? O meu dinheiro, ele vai para a minha família e também para as contribuições na casa de Deus. Não é óbvio isso? Lógico. Eu sempre ajudo. Desculpa. Eu sempre ajudo na minha casa. Eu ajudo as necessidades dos meus filhos. E também naquilo que for necessário na igreja, eu colaboro. Eu trago as minhas contribuições com alegria. Como diz em Coríntios, Deus ama o que dá com alegria. Então eu quero deixar bem claro que não existe nenhum sacrifício a qual o homem venha fazer para requerer a salvação. Não é através de você ser um dizimista que você vai garantir a sua salvação, não. Não se está vendendo terreno no céu, como acontecia no tempo da Inquisição, onde se vendia as indulgências. Era uma forma de você ter um caminho para o céu de maior facilidade, aonde você poderia comprar a salvação, onde você poderia livrar do purgatório algumas almas que estavam lá precisando de reza, precisando. Isso na concepção católica, porque só quem pode livrar a alma é Jesus Cristo e é dos vivos. Os que morreram aguardam o julgamento no final dos tempos. Então ficou claro, né, que a nossa salvação não é oriunda de você ser jejum demais. Eu oro nos montes, eu oro não sei aonde. Agora eu sou diácono. Agora eu sou pastor, eu sou presbítero e por isso eu já garanto a minha salvação porque eu tenho minha carteirinha, eu sou dizimista, eu faço isso, eu dou meu jejum, eu ofereço as minhas ofertas. Olha, vou finalizar só com uma palavra. Que isto não garante salvação. A salvação está numa vida em viver piamente em Cristo. Agora eu lhe digo uma coisa. Se você acha que dizer Senhor, Senhor, você vai entrar no reino dos céus, você se engana. Porque o Senhor fala: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Porque muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Senhor, nós não expulsamos demônio em teu nome? Senhor, não fizemos maravilhas em teu nome? Jesus vai dizer abertamente: para trás de mim eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Então veja bem, tenha que ter cuidado. Não é por você estar dentro da igreja que lhe faz uma pessoa cristã. Não é por você estar dentro da garagem que lhe faz de você um carro. Né? Eu estou dentro de uma garagem, eu sou um carro? Não. Para mim ser um carro, eu tenho que ter o quê? 4 rodas, um motor e assim vai. Do mesmo jeito, não é por você estar dentro da igreja que lhe faz você um cristão. Você precisa participar, você precisa ser uma pessoa que tenha curiosidade de estar aprendendo a palavra, que o Senhor toque no seu coração para sentir o arrependimento, buscar o Senhor, se arrepender dos seus pecados, aprender a orar, aprender a fazer as práticas corretas
entender o sacrifício da única pessoa que pode te salvar, que é Jesus Cristo. O único Redentor que pode te resgatar dessa vida de miséria que muitas pessoas vivem no pecado, da bebida, da droga, da prostituição, do adultério, da fornicação, da mentira, do engano. E assim vai. Você quer sair disso? Então vamos aqui, ó. Livres da tentação de querermos ser Deus, de D minúsculo. O grande pecado da humanidade sempre foi querer ser como Deus. No Éden, a proposta foi exatamente esta: sereis como Deus. Após pecar, a humanidade embruteceu, perdendo a sensibilidade humana. Tal sensibilidade é novamente demonstrada em Jesus, que, sendo perseguido, traído e mesmo morto, continuou amado e não se desumanizou, revidando na mesma moeda. É por isso que o Senhor ensina-nos a sermos perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está no céu. Ser santo não significa você ser um Deus, mas justamente o contrário. É vivermos na condição humana, de forma como o Criador projetou-nos para que fôssemos. Tal padrão não se encontra na figura do primeiro Adão, e sim na do último, que findara perfeito, assim como ele é, Jesus. Livres da tentação de acharmos que somos bons. Desde a completa degeneração antediluviana, verificamos que a humanidade não consegue produzir a boa vida e, consequentemente, ser boa. Há em nossa natureza uma propensão natural para a prática do mal. E isso é a tal ponto que o apóstolo Paulo chega a dizer que o bem que ele deseja fazer não conseguia, mas o mal que intentava evitar era uma constante em sua vida. Nisso, mais uma vez, vemos a graça de Deus, pois, a despeito de sermos assim, ele nos salvou sem que praticássemos o bem, ou mesmo fôssemos bons. Assim, a bondade teve fluir em nossa vida como resultado de termos acolhido a palavra do Evangelho e de sermos imitadores de Cristo. Eu quero dizer uma coisa aqui para você. Preste bem atenção. Você que chegou até aqui o final, eu tenho uma palavra de Deus. O Senhor fala dessa maneira assim: se você for infiel, ele permanece fiel, porque o Senhor, ele é fiel, mesmo você sendo uma pessoa infiel. O Senhor não vai deixar de operar as maravilhas e as promessas de Deus na tua vida porque você é infiel. O Senhor permanece com a promessa sobre tua vida, mesmo você na sua infidelidade. É por isso que a cada momento o Senhor dá a oportunidade de você vir se arrepender e reconhecer esse Jesus maravilhoso. Agora, se você o negar, ele também te negará, porque o Senhor não pode negar-se a si mesmo. Então, a única maneira de você se afastar de Deus é negando a Jesus. E eu tenho certeza que não é esse o objetivo da humanidade, mas o aceitá-lo. Agora, nós somos seres humanos, nós temos a dificuldade. Paulo aqui passava por essa tribulação. O bem que ele quer fazer, ele não consegue. Mas o mal que não é para ele fazer, esse ele acaba cedendo. O que acontece aqui? É debaixo da entranhável misericórdia de Deus, porque diz lá em no livro de Lamentações de Jeremias, acho que é capítulo 4, versículo 4, que diz:
Grande é a misericórdia de Deus, novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Grandes são as misericórdias de Deus, novas são a cada manhã. Deus te deu essa oportunidade hoje, está ouvindo essa palavra, para que você possa reconhecer que não tem preço que você precisa pagar, não tem voto, não tem sacrifício que você precisa se fazer, se doar para receber a salvação. A igreja pura, imaculada para com Deus, é aquela que prega Cristo ressuscitado em sua vida. Deixe que o Senhor trabalhe sobre você. Não se preocupe sobre oferta, dízimo, jejum, oração. Essas coisas são atitudes oriundas futuras que você venha a praticar. Não são guias de salvação. O guia de salvação é a sua palavra. O guia de salvação é Jesus Cristo dentro do teu coração. Vamos lá, pessoal, concluindo a morte de Jesus Cristo. Diferentemente da imagem derrotista que alimentamos acerca dos que sucumbem na batalha, não foi fruto da fraqueza. Ao contrário, ele morreu porque voluntariamente deu a sua vida e também a autoridade para que alguém o executasse. Longe de uma derrota, foi a maior vitória que alguém já obteve, pois representou o cumprimento irrestrito de um caminho que todos os seres humanos fazem de uma forma imperfeita. Jesus nasceu, cresceu, desenvolveu e morreu, sem nunca ter desobedecido o Pai. Ele venceu. Como a nossa fé apoia-se nele, podemos descansar na confiança de que a cruz é suficiente para proporcionar a salvação. Salvos pela cruz. Amém? Este é o tema da nossa próxima lição, número 10. A ressurreição de Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deixa Deus trabalhar na tua vida, abençoado. Amém? Shalom a todos, na sua família, na sua casa, em todo o vosso meio. Que Deus abençoe em nome de Jesus.